E aí, tudo bem? Imagina você, nos anos 80 e 90, lendo uma HQ da Mulher Hulk. De repente você é transportado para 2022 e assiste a série Mulher Hulk do Disney Plus. Como transportaram aquelas HQs divertidas e fora da caixa para as telas? Fizeram um bom trabalho? Quem são nas HQs os personagens que aparecem na série? Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações e compartilha. Mostra para quem você sabe que vai curtir e joga naquele grupinho da galera do WhatsApp. Para quem está vendo pela primeira vez esse quadro, primeiro eu vou mostrar umas HQs importantes com algum personagem da série, lógico, a Mulher Hulk, que saíram no Brasil até o ano 2000. Depois eu vou falar dos personagens da série, todos eles e como eles são nas HQs. Em seguida eu comparo a história da série com as HQs e vou mostrar também todos os easter eggs que tem escondidos ali na série. E por fim, eu dou a minha opinião sobre que obra é mais relevante ou interessante, as HQs clássicas ou a série. A revista mais antiga que eu tenho com a Mulher Hulk é Heróis da TV, 103 de abril de 1988. Durante o julgamento de Hank Pym, os novos mestres do terror atacam. A Mulher Hulk, que fazia parte dos Vingadores na época, enfrenta o Homem Radioativo e ele usa o seu poder para revertê-la à forma de Jennifer Walters. Heróis da TV 107, Mulher Hulk e Vespa encontram uma barreira invisível em Manhattan. Incrível Hulk 69 de 1989, Jen tenta salvar a vida de Bruce Banner, que havia sido separado fisicamente do Hulk, enquanto o monstro enfrenta os Vingadores no deserto do Novo México. História republicada em Hulk Batismo de Fogo da Panini de 2022, e eu já contei essa história no Assistindo HQ, vou deixar um card aqui, é só clicar depois e assistir. Homem-Aranha 72 de abril de 1989, a Mulher Hulk retorna das Guerras Secretas e se une ao Quarteto Fantástico. História republicada no Ônibus do Quarteto Fantástico por John Byrne 2 da Panini de 2021. Grandes Heróis Marvel 25 de abril de 1989, Jen vai com o quarteto para um futuro distópico e o grupo reencontra o pai de Reed Richards. Esse arco também foi republicado no segundo Ônibus do quarteto. Homem-Aranha 78 de abril de 1989, a Jen é fotografada seminua por uma revista sensacionalista e tenta reaver as fotos, também republicada nesse ônibus. Graphic Marvel 4 de abril de 1990, Graphic Novel da Mulher Hulk por John Byrne. A Mulher Hulk perde a capacidade de reverter a forma de Jennifer Walters. Republicada no Ônibus da Mulher Hulk por John Byrne da Panini em 2022. Grandes Heróis Marvel 36 de abril de 1992, tem início a nova fase da Mulher Hulk em sua revista solo por John Byrne, também republicada no Ônibus da Mulher Hulk. Capitão América 169 de abril de 1993, Mulher Hulk e Capitão América se envolvem em uma aventura dos Vingadores da Costa Oeste, quando a Wanda Maximoff sofre lavagem cerebral nas mãos de uma misteriosa organização. Essas histórias foram republicadas em Os Maiores Clássicos dos Vingadores 2 da Panini em 2006 e na coleção vermelha da Salvat 34 de 2016. Saiu recentemente de novo em A Busca pelo Visão, mas essa eu não tenho. Super Almanac Marvel 9 de abril de 1993, a Jen é escolhida como uma das noivas do Deus Serpente durante a saga Ataques Atlantes. Origens dos Super-Heróis Marvel 2 de 1994, primeira aparição da Mulher Hulk, história republicada nos clássicos da Salvat 18 de 2016 e na coleção vermelha da Salvat 80 de 2018. Homem-Aranha 140 de 1995, a Mulher Hulk e os Vingadores se juntam ao Homem-Aranha em uma missão. E coleção histórica Marvel Incrível Hulk 9 da Panini de 2019, Mulher Hulk e Hulk enfrentam o robô Arsenal. Atenção que vão rolar spoilers, vários spoilers da série da Mulher Hulk, e eu só vou falar de personagens que existem nos quadrinhos. Os personagens Nick Ramos e Todd Phelps não existem nas HQs. Eu já falei sobre o Hulk do Mark Ruffalo no vídeo A HQ que eu li e o filme que eu vi, Thor Ragnarok. Tem cards aqui para quem ainda não assistiu. Sobre o Hulk na série da Mulher Hulk. Ele aparece no início para dar os poderes para Jennifer e dar para ela toda a base que ela precisa para se acostumar com os poderes que recebeu. E volta no final, mais para dar dicas sobre o que vem por aí. A forma como a Jen recebe os poderes é meio abrupta, né? Um pingo de sangue já transforma ela na hora. Seria legal se ele tivesse levado ela antes para o laboratório e aí percebido que houve uma mutação.
Mas a forma que ela recebe os poderes nos quadrinhos também é bobinha, né? Um físico renomado como Banner injetando seu sangue nela, um negócio meio arriscado. Tudo bem, era um caso de vida ou morte, e a gente sabe que Stan Lee criou essa história meio às pressas, não foi nada muito elaborado. Muita gente detesta o Hulk inteligente do MCU. Eu acho legal, acho que é uma fase dele, assim como tem nos quadrinhos, mas já tá na hora de mudar de fase, né? Quero ver o Hulk cinza, o Senhor Tiratema, quero ver outras coisas. Ele vai para Sakaar no começo da série e retorna no final, ainda inteligente, trazendo um novo personagem de quem a gente já fala. E como a série quebra a quarta parede, é dito no último episódio que vai ter um filme do Hulk em breve, o que eu achei bem legal. Já falei sobre o Abominável de Tim Roth no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, O Incrível Hulk. Sobre o Abominável na série. Eu gostei muito de terem trazido o Roth de volta e gostei do primeiro episódio em que ele aparece na prisão, com uma pegada mais cômica, já que é uma série da Mulher Hulk, mas ainda com a possibilidade de ter alguma coisa por trás disso. Mas quando ele reaparece, ainda é como um cara bonzinho e bobalhão. Ele perdeu o status de vilão, é frustrante para quem é fã. Eu queria que ele estivesse por trás da inteligência, essa organização que queria derrubar a Mulher Hulk, qualquer coisa que mostrasse que essa versão paz e amor dele era só fachada. A série tem várias decepções para quem é fã, e essa é uma delas. Na última cena pós-créditos, o Blonsky vai com o Wong para Kamar-Taj. Vamos ver o que a Marvel tem reservado aí para ele. Antigamente eu confiava nos planos da Marvel, ou do Kevin, se é que vocês me entendem. Hoje eu tenho um pouco de receio. Já falei sobre o Wong de Benedict Wong no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Doutor Estranho. Sobre o Wong na série. O Wong tá aparecendo em tudo quanto é filme da Marvel, né? Eu vi até canais que eu acompanho dizendo que quanto mais Wong melhor, que ele merecia uma série só dele. Eu penso o contrário, eu acho que o personagem tá muito mais superexposto do que deveria. Deixem ele de lado um pouquinho. E já falei sobre o Demolidor de Charlie Cox no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Sobre o Demolidor na série. Uma das coisas mais aguardadas era a aparição do Demolidor, ainda mais no clássico uniforme vermelho e amarelo, ou ketchup e mostarda, como diz a Jen, e realmente foi uma das coisas mais legais a aparição dele, porque apesar dele estar mais leve, mais sorridente, continua sendo o mesmo personagem, não foi descaracterizado como o Abominável, por exemplo. Tem cenas de ação bem legais com ele, foi um dos destaques da série. Mulher Hulk. A Mulher Hulk é interpretada por Tatiana Maslany. A primeira aparição da Mulher Hulk foi em The Savage She-Hulk 1, de 1980. Ela foi criada por Stan Lee e John Buscema. A última vez que essa história foi publicada no Brasil foi em Marvelverse Mulher Hulk, da Panini, de 2022. A mais recente que eu tenho é essa, a coleção vermelha da Salvat 80, de 2018. Nas HQs, a Jennifer Walters é prima do Bruce Banner, o Hulk. Quando o Bruce a visitava, a Jennifer, que é uma advogada, é perseguida por mafiosos que estava tentando pôr na cadeia e é baleada. Para salvar sua vida, o Bruce faz uma transfusão de sangue nela, mas isso a transforma em uma versão feminina do Hulk. No início ela é mostrada como uma criatura agressiva como o Hulk, mas mais pra frente se torna mais irreverente, sensual e se junta a equipes como os Vingadores e Quarteto Fantástico. Na série, a personagem está caracterizada de forma muito reverente às HQs. O visual é muito semelhante, o jeito divertido e liberal de ser, até a quebra da quarta parede, a metalinguagem, tá tudo lá. A Tatiana Maslany é uma excelente atriz, ela é o maior acerto e o que há de melhor na série. Muita gente reclamou do CGI, reclamou até mais do que devia, na minha opinião. Podia ser sim melhor em alguns momentos o CGI, mas eu não achei esse o grande problema da série. Tem coisas bem mais relevantes para falar a respeito, mas a gente chega lá. Titânia. A Titânia é interpretada por Jamila Jamil. A primeira aparição da Titânia foi em Secret Wars 3 de 1984. A personagem foi criada por Jim Shooter e Mike Zack. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, Guerras Secretas, edição especial da Panini, de 2016. Nas HQs, Mary McFarlane era uma cidadã de Denver, Colorado, cuja cidade, ou parte dela, havia sido transportada para o mundo bélico do Beyonder durante as Guerras Secretas,
O Doutor Destino decide criar 2 novas mulheres superpoderosas para engrossar suas fileiras e transforma Mary e sua amiga Marsha Rosenberg nas vilãs Titânia e Vulcana. Titânia enfrenta a Mulher Hulk mais de uma vez durante as Guerras Secretas e acaba se tornando sua arqui-inimiga com o tempo. Titânia era uma garota magra, muito fraca, e por isso recebeu o apelido de Mosquita. Quando se torna super forte, se torna arrogante, com vontade de se vingar do mundo pelo bullying que sofreu na infância. Na série, a Titânia é a personagem mais descaracterizada e sem propósito. Ela é uma influencer, algo assim, que tem uma linha de beleza. Não dá pra entender quais são as motivações dela. Ela parece ser super forte, mas não é explicado por quê. Ela odeia a Mulher Hulk, sei lá por quê também. Ela aparece do nada em mais de uma cena quebrando a parede, sem nenhum propósito. A série cria a esperança, pelo menos criou pra mim, de que aquele sangue da Mulher Hulk coletado poderia dar superpoderes reais pra ela e tornar ela uma vilã de verdade, mas nada disso acontece. A Jamila Jamil daria uma baita Titânia se adaptassem a personagem mais de acordo com os quadrinhos em suas motivações, mas é uma oportunidade jogada fora. Ah, mas quiseram fazer uma coisa diferente. Tudo bem, mas usa mais o material original e faz uma coisa mais legal, não pior. O Augustus Pugliese, que é o Pug, foi interpretado por Josh Segarra. A primeira aparição do Pug foi em She-Hulk 1 de 2004. É um personagem criado por Dan Slott e Juan Bobillo. A última vez que essa história foi publicada no Brasil foi na coleção preta da Salvat 35 de 2015. Nas HQs, o Pug era um advogado que trabalhava com a Jen na GLKH. Ele era secretamente apaixonado por ela, mas ela só o via como um amigo. Na série a gente fica esperando esse amor do Pug pela Jen, mas não acontece. Talvez fique para outra temporada. Ele é mostrado como um cara legal que trabalha com ela, só isso. O Morris Walters é interpretado por Mark Linn-Baker. A primeira aparição do Morris Walters foi em The Savage She-Hulk 2 de 1980, criado por David Kraft e Mike Volsberg. Essa história foi publicada no Brasil só em Almanac Premiere Marvel 1 da RGE de 1982. Nas HQs, Morris é o pai da Jen e é viúvo, ele é um detetive de polícia. Na série, ele ainda é casado com a Elaine, a mãe da Jen, e interpreta o típico pai de família bonachão. Pelo jeito ele não foi um xerife de polícia, e para quem não reconheceu, o Mark Linn-Baker fazia aquele seriado das antigas, lá, o Primo Cruzado. A Elaine Walters é interpretada por Tess Malice Kincaid. A primeira aparição da Elaine foi em Savage She-Hulk 2 também. Nas HQs, Elaine é a falecida mãe de Jen. Ela é irmã do pai do Bruce Banner. Na série, a Elaine está viva. Ela interpreta de forma cômica a mãe que não está tão preocupada assim com os dramas que a filha está vivendo. A Mallory Book é interpretada por Renée Elise Goldsberry. A primeira aparição dela foi em She-Hulk 1 também. Nas HQs, Mallory é uma advogada da GLKH, rival da Mulher Hulk. E na série começa como uma pessoa distante e fria, mas depois se mostra uma parceira e aliada da Jen. O Luke Jacobson é interpretado por Griffin Matthews. A primeira aparição do Jacobson foi na Dakota North 1 de 1986. Um personagem criado por Martha Tomases e Tony Solomons. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, Luke Jacobson é um personagem super obscuro, um estilista que cria o traje da Dakota North, que quase não saiu aqui no Brasil. Na série, ele é o estilista que cria os trajes de vários super-heróis. Ele cria o da Mulher Hulk e do Demolidor. É um personagem bem chatinho. O Holden Holloway é interpretado por Steve Coulter. A primeira aparição do Holloway foi em She-Hulk 1 também. Nas HQs, Holloway é um dos sócios da Goodman, Lieber, Kurtzman e Holloway, a GLKH, firma de advocacia que cria uma divisão para cuidar de crimes cometidos por super-humanos e contrata a Mulher Hulk para chefiar esse departamento. A motivação para ele criar essa divisão é o fato da sua neta ter se tornado uma super-vilã. Na série não aparece essa questão da neta, mas de resto é a mesma coisa, é o chefe da Mulher Hulk no escritório. O Homem-Sapo é interpretado por Brandon Stanley. Primeira aparição do Homem-Sapo. Existiu mais de um Homem-Sapo na Marvel, mas o da série é o Eugene Patilho, que apareceu pela primeira vez na Marvel Team Up 121 de 1982. O personagem foi criado por J.M. DeMatteis e Carey Gamble.
Essa história foi publicada no Brasil em Capitão América 91, de abril de 1986. Nas HQs, Eugene Patilho era filho de Vincent Patilho, o primeiro Homem-Sapo da Marvel, que era um vilão traumatizado pelos erros do passado. Eugene então se torna, escondido do pai, o novo Homem-Sapo, para ter uma atitude heróica e tentar desfazer a imagem ruim que as pessoas tinham do antigo Homem-Sapo. Na série, Eugene procura a GLKH para que processem Luke Jacobson depois que seu traje deu problema. A série da Mulher Hulk procurou trazer alguns dos heróis e vilões mais ridículos da Marvel, assim como era na fase do Byrne, e o Homem-Sapo não podia ficar de fora. Dennis Bukowski é interpretado por Drew Matthews. A primeira aparição do Bukowski foi em The Savage She-Hulk 2 também. Nas HQs, Bukowski era um advogado que sempre tentava derrotar Jennifer Walters no tribunal, mas sempre levava a pior. E na série ele era colega dela e faz esse papel do macho tóxico que só tenta diminuí-la. Destruidor. O Destruidor é interpretado por Nick Gomez. A primeira aparição do Destruidor foi em The Mighty Thor 148 de 1968. Personagem criado por Stan Lee e Jack Kirby. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, o poderoso Thor 10 da Block, de 1975. Nas HQs, Dirk Garthwaite é um criminoso que, ao ver Loki sem poderes, o golpeia com seu pé de cabra e veste seu capacete por curiosidade. Carnilla, que estava prestes a devolver os poderes do Loki, que haviam sido tomados por Odin, vê o Dirk com o capacete, acha que é o Loki e concede a ele superpoderes. Ele fica super forte e praticamente invulnerável. Mais pra frente, o Destruidor compartilha o seu poder com outros 3 criminosos e forma a Gangue da Demolição. Na série, depois da Titânia, esse é o personagem mais estragado e desperdiçado. Ele tenta vencer a Mulher Hulk junto de outros 3 bandidos usando ferramentas vindas de Asgard para roubar o sangue dela. Eu fiquei com uma baita expectativa, achando que esse sangue seria usado para deixar os 4 super fortes. Mas não, o Destruidor vai para o retiro espiritual do Abominável e fica lá tomando chazinho. Pessoal, qual é a essência desse personagem? Ele é um mau caráter brutamontes que serve para bater de frente com pesos pesados da Marvel, como Thor ou a própria Mulher Hulk. Fazer dele um carinha zen, ridículo. Olha, é um tapa... Não, é um soco na cara do fã da Marvel. Um dos sérios problemas da série da Mulher Hulk é esse, mas a gente fala mais disso depois. O Massa é interpretado por Justin Eaton. A primeira aparição do Massa foi em Defenders 17 de 1974. O personagem foi criado por Len Wein e Sal Buscema. Essa história foi publicada no Brasil em coleção histórica Marvel Guerras Secretas 2 da Panini, de 2016. Nas HQs, Elliot Franklin é um criminoso que foge da cadeia com Dirk Garthwaite e outros 2 ladrões. Um raio atinge o pé de cabra de Dirk, que já era o Destruidor, e seu poder é compartilhado com os outros 3. Franklin segurava uma massa, que também se torna encantada, e os outros 2 assumem os nomes de Ariete e Batistaca. Na série, o Massa é um personagem bem secundário, mal tem falas, e os outros 2 nem recebem nomes nos créditos, nem dá pra saber se são mesmo o Batistacas e o Ariete ou não. Desperdício total de potencial da Gangue da Demolição. O Senhor Imortal é interpretado por David Pasquesi. A primeira aparição do Senhor Imortal foi em West Coast Avengers 46 de 1989. O personagem foi criado por John Byrne. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, Vingadores, a busca pela visão da Panini de 2021. A última que eu tenho é Os Maiores Clássicos dos Vingadores 2 da Panini de 2006. Nas HQs, Craig Hollis era um mutante que não podia morrer. Ou melhor, ele morria, mas logo ressuscitava. Ele fundou os Vingadores Centrais, ou Vingadores dos Grandes Lagos, com outros heróis com poderes igualmente ridículos. Inclusive eu vi uma pessoa num canal grande aí que comentava a série dizendo: esse personagem é muito ridículo. Então esse personagem e todos os Vingadores Centrais foram criados pelo Byrne para serem ridículos mesmo. Na série não existem Vingadores Centrais, nada disso. O Hollis usa o seu poder para sair de relacionamentos. Ele finge que morre e vai embora. É mais um personagem usado para falar sobre questões femininas, totalmente descaracterizado em relação aos quadrinhos. E toda a sequência em que ele aparece é bem fraquinha e sem graça.
O Homem-Touro é interpretado por Nathan Hurd. A primeira aparição do Homem-Touro foi em Daredevil 78, de 1971. O personagem foi criado por Jerry Conway e Gene Colan. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, William Torrance injeta em seu corpo um soro com enzimas animais e se torna meio homem, meio touro. Ele surge numa história do Demolidor, mas acaba batendo de frente com o Hulk mais pra frente. Na série, é outro personagem mostrado de forma ridícula, que está lá no retiro espiritual do Emil Blonsky. El Águila é interpretado por Joseph Castillo Midyet. A primeira aparição do El Águila foi em Power Man and Iron Fist 58, de 1979. O personagem foi criado por Joe Duffy, Trevor Von Eeden e Dave Cockrum. Essa história foi publicada em Capitão América 92 de abril, em 1987. Nas HQs, Alejandro Montoya era um mutante espanhol com poder de gerar eletricidade. Ele também era um ótimo espadachim e começa a usar os seus poderes para combater o crime nos Estados Unidos. Na série, usam o fato de ser outro personagem ridículo e estereotipado para jogar El Águila também no retiro do Abominável. Ele fica sempre brigando com o Homem-Touro, que é uma piada com o fato de as touradas virem da Espanha. O Sarraceno é interpretado por Terence Clow. A primeira aparição do Sarraceno foi em The Punisher 22, de 1989, personagem criado por Mike Baron e Eric Larson. Essa história foi publicada no Brasil em Super Aventuras Marvel 110 de abril de 1991. Nas HQs, Muzaffar Lambert é um mercenário e assassino árabe que enfrentou o Justiceiro. Mais tarde, em uma história do Blade, foi revelado que ele é um vampiro. Na série, é um vampiro que está lá na roda de conversa do retiro do Emil Blonsky. O Porco-Espinho é interpretado por Jordan Aaron Ford. A primeira aparição do Porco-Espinho foi em Tales to Astonish 48, de 1963, personagem criado por Stan Lee e Don Heck. Essa história foi publicada no Brasil na coleção histórica Marvel Vingadores 7 da Panini, de 2015. Nas HQs, Alexander Gantry era um cientista que construiu para o exército uma roupa de combate semelhante ao porco-espinho, mas ele muda de ideia e decide fazer fortuna cometendo crimes com a armadura. O Porco-Espinho é um vilão clássico da Marvel, já enfrentou diversos heróis, ele acaba morrendo de forma digna em um confronto com o Capitão América e o Steve Rogers decide homenageá-lo, colocando seu traje em exposição em um dos corredores da Mansão dos Vingadores. Na série, é outro personagem ridículo, que nunca tira o traje e que por isso fede muito, mais uma galhofa no retiro espiritual do Blonsky. E o Scar é interpretado por Will Eisner. A primeira aparição do Scar foi em What If Planet Hulk 1 de 2007, personagem criado por Greg Pak e John Romita Jr. Essa história foi publicada em What If, as grandes sagas Marvel da Panini, em 2021. Nas HQs, Scar é filho do Hulk. Ele apareceu pela primeira vez em uma história de o que aconteceria se, mas depois virou cânone durante a saga Planeta Hulk. Ele é filho do Hulk com a alienígena chamada Kaera. Após a sua partida de Sakaar, Kaera gerou um casulo de onde Scar saiu, já como um pré-adolescente. Ele logo atinge a idade adulta. Mais tarde ele vem para a Terra, querendo matar o seu pai. Na série ele aparece bem rápido no fim do último episódio. O Hulk retorna de Sakaar e apresenta para a família da Jen seu filho, sem dar maiores explicações. Para quem esperava uma adaptação legal de Planeta Hulk no próximo filme, essa aparição besta aí deixa a gente meio perdido. Será que vai ter mesmo? Jennifer Walters é prima de Bruce Banner. Enquanto conversavam, os dois dão de cara com uma nave vinda de Sakaar e sofrem um acidente de carro. O sangue do Banner pinga na ferida da Jen e ela se torna uma mulher Hulk. Mas ela é uma advogada, não tem interesse em se tornar uma super-heroína e vai passar por vários problemas e reviravoltas, até aceitar a sua condição e ajeitar também as suas vidas profissional e privada. Nas HQs, a mulher Hulk foi criada às pressas pela Marvel para garantir os direitos autorais sobre uma Hulk mulher. Havia o medo de que a CBS criasse uma personagem nesses moldes na série de TV do Hulk e ficasse com a propriedade dela. Foi Roger Stern que anos depois deu à personagem uma pegada mais bem-humorada e alto-astral. John Byrne gostou desse enfoque dado à personagem e foi além, a retratando como uma personagem cômica, com histórias que usavam muita metalinguagem e quebra da quarta parede.
O nome civil da Titânia, Mary McFarlane, era o nome de uma assistente da Marvel, essa moça aí, que pediu para o Jim Shooter homenageá-la, dando seu nome a uma nova personagem. No segundo episódio, a gente vê numa página na internet uma manchete dizendo "Homem com garras de metal briga em um bar". Lógico, é uma referência ao Wolverine. Então, ele já existe no MCU ou é só uma brincadeira? A gente não sabe. Outra matéria fala do mistério de uma estátua gigante encontrada no oceano. Isso é uma referência ao Celestial, que foi morto no filme Os Eternos. A Goodman, Lieber, Kurtzman e Holloway trazem seu nome em homenagens aos criadores da Marvel. Martin Goodman, fundador da empresa, Stan Lee e Jack Kirby, cujos nomes reais eram Stanley Lieber e Jacob Kurtzman. O nome Holloway é o do único sócio vivo do escritório de advocacia, o chefe da Jen. Na GLK&H, há escritórios cheios de HQs da Marvel para consulta. Isso acontece também nos quadrinhos. No universo 616 da Marvel existe a Marvel Comics. Ela publica histórias dos heróis baseadas em suas aventuras da vida real. Os advogados do escritório em que a Jen trabalha usam essas HQs para obter informações e referências sobre os casos que precisam investigar. A série mostra que Wong libertou o Abominável da prisão para lutar com ele na cena em que a gente viu no filme do Shang-Chi. O Wong teria feito isso para treinar suas artes místicas, já que agora era o novo mago supremo da Terra. No episódio 3, um repórter pergunta para Jen se ela ganhou os poderes após sofrer um atentado da máfia. Isso é uma referência à primeira aparição da personagem e sua origem. Durante a série toda, a Jen quebra a quarta parede, conversando com o espectador e ciente de que está em um programa de TV. Isso é uma homenagem à fase do John Byrne escrevendo a personagem, em que ela também sabia estar em uma história em quadrinhos. No episódio 4, a gente tem um personagem que chama Donny Blaze, um mágico, mas é um nome muito parecido com Johnny Blaze, a identidade secreta do primeiro motoqueiro fantasma, mas o personagem não tem nada a ver com o Blaze dos quadrinhos, além do nome parecido. No computador da Jen, entre coisas que ela tem que fazer, aparece compilar disposições de Lee vs Byrne. É um aceno ali para um dos criadores da personagem, Stan Lee, e o artista que criou possivelmente o melhor material com ela, John Byrne. No episódio 5, em uma das artes dos créditos finais, a gente vê o Pug comprando um tênis do Homem de Ferro, e atrás a gente vê outros tênis cujos temas também são personagens importantes da Marvel. Alguns personagens usados para as artes dos tênis são Pantera Negra, Capitã Marvel, Homem-Aranha, Doutor Estranho, Deadpool, Ciclope, Coisa, Falcão, Duende Verde e Nova. A Inteligência, a organização que persegue a Mulher Hulk na série, existe nas HQs, mas é um grupo formado por mentes criminosas para compartilhar informações. Já fizeram parte da Inteligência o MODOK, Líder, Doutor Destino, Mago e Pensador Louco, entre outros. A primeira aparição da Inteligência aconteceu em Fall of the Hulks Alpha 1 de 2009. O grupo foi criado por Jeff Parker e Paul Pelletier. Essa história foi publicada no Brasil em Universo Marvel 8 da Panini, em 2010. No episódio 8 aparece finalmente o Demolidor. Ele diz no tribunal que o Tratado de Sokovia foi revogado, uma informação importante sobre o status quo das atividades super-heróicas no MCU. O Demolidor enfrenta capangas do Homem-Sapo em um corredor, uma referência às cenas de luta da sua série da Netflix. Em um momento de quebra da quarta parede, a Jen diz: "Qual será a reviravolta agora? Um novo Hulk e ele é vermelho?" Isso é, claro, uma referência ao Hulk vermelho. Nas HQs é o General Ross quem se torna o Hulk vermelho. Muita gente espera que ele apareça no MCU, ainda mais agora, com os rumores de que William Hurt, falecido esse ano, possa ser substituído por outro ator. Em seguida, a Nick põe pincéis, lápis de olho e outras coisas de maquiagem entre seus dedos e grita "Snicked", outra referência ao Wolverine. O episódio 9, o último, começa com uma recriação da abertura da série do Hulk dos anos 70, mas com a Jen no lugar. E o nome da série é The Savage She-Hulk, o título da primeira revista solo da personagem. E no último episódio acontece o maior recurso de metalinguagem da série e, consequentemente, a maior homenagem ao trabalho do John Byrne. A Mulher Hulk invade o menu do Disney Plus, sai do frame com seu nome e entra em outro frame abaixo, o da série Avante, que mostra os bastidores das séries e filmes do MCU. Ela então vai tirar satisfações com a equipe de criação da série e exige falar com o tal Kevin, que manda em tudo.
Nas HQs, em um dos números escritos e desenhados pelo Byrne, a mulher Hulk rasga uma página, passa por 2 páginas de anúncios e vai parar em outra página. E ela sempre conversa com o Byrne para tirar satisfações ou reclamar do rumo da história. Mas o Kevin não é o Kevin Feige, e sim uma inteligência artificial chamada KEVIN, uma sigla que significa Knowledge Enhanced Visual Interconnectivity Nexus, ou Nexo de Interconectividade Visual de Conhecimento Aumentado. E nessa cena, a Marvel faz muita piada com ela mesma. O Kevin diz para a mulher Hulk virar Jen fora de cena porque custa caro. Ela pergunta para ele quando teremos os X-Men no MCU. Diz que a Marvel tem fama de fazer coisas grandiosas, mas sempre com o mesmo final. E nesse papo, o Kevin diz que vai ter filme do Hulk e que a mulher Hulk vai para o cinema. Mas quando ela diz sério, ele responde não. O que é melhor, as HQs clássicas da Mulher Hulk ou a série da Mulher Hulk? Até o 3º episódio eu estava gostando muito da série, tanto que eu estava me preparando para descascar aqui a galera que já estava querendo odiar a série antes mesmo de estrear. Bom, na verdade eu vou descascar um pouquinho. Pessoal, eu acredito que quem vê esses vídeos aqui é fã de quadrinhos. Então por que tinha tanta gente que se diz fã torcendo para essa série dar errado? Eu sei, a Marvel vem errando nos seus últimos filmes e séries, mas já acertou tanto lá atrás. Agora que escorregou, vamos chutar a cabeça? Para com isso, moçada. Essa polarização generalizada que a gente vive tá levando a gente para um buraco. Tem canal ficando gigante só criando esse tipo de treta, nós contra eles. Que chatice, que conversa rasa. Que tal a gente buscar um pouquinho mais de conteúdo e menos sensacionalismo? O algoritmo do YouTube ia ter que se adaptar a isso e ia parar de dar destaque para tanto lixo. Ah, mas a Marvel só tá fazendo lacração. Ok, vamos falar de lacração. Quem acha que lacração é colocar uma personagem mulher de destaque ou dar diversidade para etnias, culturas e opções sexuais a um elenco, para mim tá errado. Porque quem é contra a diversidade e representação deveria fazer uma autocrítica, se talvez não é um pouco preconceituoso. A lacração para mim acontece quando enfiam isso goela abaixo da gente, sem se preocupar em contar uma boa história, em adaptar direito um personagem. Mulher Hulk tem lacração? Para mim tem um pouco. Tem quando deixa de contar a história para falar só das questões da Jennifer em episódios chatos que não movem a trama para frente. Aquele episódio do casamento é terrível, mas dá para colocar tudo isso, feminismo, representatividade e inclusão, em ótimos roteiros. Uma coisa não exclui a outra. É só quando se coloca a agenda na frente de todo o resto que a qualidade da história fica em perigo. Ah, mas você não gostou disso porque a série não foi feita pra você. Muita gente falando isso por aí, né? Peraí, não foi feita pra mim? Um cara que leu as HQs da personagem a vida inteira? Então tem alguma coisa muito errada aí. Não tem que ser só pra mim, mas tem que ser também pra mim. Em vários momentos eu senti que a série não queria mais conversar comigo, ao tornar o Abominável, o Destruidor e a Titânia personagens tão bestas, ao mostrar aquela dancinha de funk, etc. Os filmes da Marvel sempre foram legais por serem inclusivos. Funcionavam para criança, mulher, adulto, fã e não fã. Tem que continuar sendo assim. Esse papo de aceite a nova Marvel que vem aí, o Abominável Paz e Amor. Nossa, esse negócio é muito nonsense pra mim. Esse filme é um filme de gênero, e o gênero chama super-herói. É sim também sobre o bem contra o mal, super-vilões, por mais piegas que isso pareça. Desvirtuar o gênero até pode ser algo criativo e positivo, mas no fim das contas, a gente tem que assistir e achar legal. E não foi o caso de boa parte do que a gente viu em Mulher Hulk. Como eu falei, eu estava gostando muito até o episódio 3, porque era uma série cômica que estava explorando o universo Marvel e prometendo coisas interessantes. Eu vi gente reclamando que não queria uma série cômica. Os quadrinhos mais importantes da Mulher Hulk são cômicos, mas do 4º ao 7º episódio, a série se perde totalmente, parece que não sabe para onde quer ir, perde tempo com tramas fracas e sem apelo nenhum. O 8º episódio é legal, por causa do Demolidor, e o 9º é genial, pela metalinguagem, poderia ser uma das melhores coisas que a Marvel já fez, mas quando a Jen tem a opção de deixar a história do jeito dela, o que ela faz? Deleta os vilões.
e diz que o verdadeiro vilão é aquele mané criador da inteligência. Não tem combate final, não tem ação. Ela troca uma história forçada, com um cara virando Hulk, que estava ruim mesmo, todo mundo aparecendo ali do nada, mas aí ela troca isso por um baita anticlímax. Nem sei o que era pior. Eu vou continuar esperando que a Marvel se toque e volte a fazer boas histórias, claro, com diversidade, mulheres fortes e poderosas, assim como é o universo Marvel. Mas ela precisa se tocar que forçar algumas coisas para o público é muito divisivo. Há formas legais de incluir personagens inclusivos. Lembrem do Pantera Negra, da Kamala Khan nos quadrinhos. A série tira sarro de algumas formas de pensar não progressistas, algumas realmente são ridículas, né? Algumas formas que as pessoas, né, se manifestam por aí nas redes sociais, mas tem duas que eu queria falar assim. Tem um momento que alguém fala, pra que fazer uma versão feminina? Por que não criar um personagem novo? A gente ouve isso bastante por aí. Bom, aí eu até concordo um pouco. Não no caso da Mulher Hulk, porque ela surgiu em 1979, 1980. Já é uma personagem super bem estabelecida. Mas na época que ela foi criada, isso foi feito de forma bem errada. Um Hulk de saia, que pega os poderes e o nome do personagem masculino. Os próprios progressistas hoje não fariam isso. É muito mais honesto com uma minoria criar sim um personagem novo como a Kamala, mesmo que use um nome de código antigo. E no último episódio, um dos machos tóxicos diz: por que não pegam a pessoa mais apta a fazer isso? Como se fosse um pensamento errado. Não seria lógico, até para uma criança, que é preciso escalar a pessoa mais apta para desempenhar qualquer função? Isso não significa escalar só homens. Dá para fazer um elenco e uma produção super diverso só pegando o melhor profissional de cada área. Será que a série não seria muito melhor se mulheres fãs dos quadrinhos tivessem escrito os roteiros? Eu prefiro acreditar que sim. Não sei se quem escreveu é fã dos quadrinhos. Parece que não. Bom, eu fui ver Mulher Hulk querendo gostar muito. Eu gostei de várias coisas, principalmente a reverência ao Byrne, mas eu não gostei de muitas outras, como o desrespeito com personagens que têm um baita potencial no MCU, a grande barriga que foram os episódios 4 a 7, e não colocar a adaptação das HQs como prioridade número 1. É a melhor série da Marvel do ano, mas as outras também foram bem fracas, então não tem como não ficar com as HQs. Algumas HQs citadas nesse vídeo estão à venda na Amazon, incluindo o Ônibus da Mulher Hulk. Eu vou deixar links na descrição, compra pelo meu link que você ajuda o canal. Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem, a HQ que eu li e o filme que eu vi, Adão Negro, mais um HQ que eu li e o filme que eu vi. O esperado filme que vai trazer para as telas a Sociedade da Justiça finalmente chegou e a gente vai fazer aquele raio-x do filme e dos quadrinhos que o inspiraram. Depois tem assistindo o HQ Tropa dos Lanternas Verdes, parte final, tudo o que você precisa saber, Ônibus da Tropa Alpha. E em seguida estreia Primeiras Aparições X-Men, a nova fase do quadro Formações, mostrando todas as primeiras aparições dos principais personagens relacionados ao universo dos mutantes. Até lá!